A partir desse momento, estaremos transmitindo para a comunidade espírita de Ponte Nova e região, palestra realizada por Auxiliadora Mussi, do grupo da Fraternidade Espírita Irmão Fritz. Queridos ouvintes, estamos aqui mais uma vez reunidos no intuito de aprendermos um pouco mais sobre essa doutrina que tanto nos esclarece. Pedimos ao nosso Pai de infinita bondade que não nos deixe fraquejar nesta jornada e que nos fortaleça na fé, para que possamos mais rápido trilhar o caminho do amor. Trouxemos para a reflexão de hoje um tema atual: ansiedade, psicologia e espiritismo. Ansiedade é um estado emocional que traz mais seres humanos para tratamento psiquiátrico do que qualquer outra coisa. É um intenso mal-estar físico e psíquico acompanhado de aflição e agonia. Segundo o mini dicionário Sacone de língua portuguesa, ansiedade significa inquietação ou dor do espírito causada por impaciência ou incerteza. É um estado mental tão pernicioso que imediatamente repercute sobre o corpo, acarretando uma série de sintomas físicos. Ao sermos acometidos por crises de ansiedade, devemos indagar qual a sua origem. Normalmente resulta de incertezas quanto ao futuro, geradas por algum ato que praticamos no passado, fazendo-nos carregar um fardo mais ou menos pesado de remorso ou culpa. Da lição de luz de Joana de Ângeles, em obra psicografada por Divaldo Franco, extraímos essa mensagem. Há determinadas provações que são inevitáveis, por procederem de desmandos de outras existências. Podem, entretanto, ser alteradas, atenuadas e até liberadas através de atos saudáveis. Se a crise vem do remorso e culpa, trabalhemos no bem para que possamos reparar o mal que tenhamos feito. Recordemos o que nos diz André Luiz, em obra psicografada por Chico Xavier. Não devemos nos afligir por antecipação, porque é possível que a vida resolva o nosso problema ainda hoje, sem qualquer esforço de nossa parte. Antes das nossas dificuldades de agora, nós já vivenciamos inúmeras outras e já nos livramos de todas elas, com o auxílio invisível de Deus. Na psicologia, pode-se dizer que é um estado de agitação motora e excitação intelectual, provocado por sentimentos que se revelam por movimentos desordenados, indicando medo, angústia, desespero, melancolia, síndrome do pânico, que não são somente de nossos dias, embora a correria do mundo moderno possa provocá-los mais intensamente do que no passado. Observemos, meus irmãos, as pessoas dentro do ônibus ou metrô. A maioria não para de mexer nos seus aparelhos eletrônicos. Parece que todos estão fugindo de si mesmos. Inconscientemente provocam sintomas da ansiedade. Acrescentemos também as diversas preocupações de subsistência, de relacionamentos, de compromissos assumidos. Quando não são devidamente administradas, elas geram ânsia, que é a pressa para tudo resolver. Diante de uma adversidade, devemos nos preparar para lutar ou fugir. A fuga pode gerar problemas futuros. A luta, embora penosa, pode gerar grandes benefícios. Todos, em menor ou maior grau, estamos sujeitos à ansiedade. A vida, nos dias de hoje, é repleta de cobranças. No trabalho, na família, nas relações sociais. A cada dia estamos mais cheios de tarefas, compromissos, pendências. Uma lista enorme de coisas a fazer e nem sempre o tempo é suficiente. Vem então a sensação desagradável de ter de fazer mais coisas do que damos contas. É comum ouvirmos pessoas se queixando. Tenho tanto a fazer e gostaria apenas de dormir, de ficar com minha família, de assistir a um bom filme, de brincar com meus animais de estimação. Por outro lado, as exigências da vida moderna
nos obrigam a fazer cursos, aperfeiçoar os conhecimentos. É a era da informação. Como conciliar tudo isso com o natural desejo de se instruir, melhorar de vida, aproveitar oportunidades, evoluir? O caminho do equilíbrio é a solução. É natural desejar o progresso e o aperfeiçoamento, tanto nos campos ético-moral como intelectual. Mas o grande problema de nossos dias é a ausência de limites. Estamos cada vez mais comandados pelas pressões externas, subjugados pelas imposições dos diversos grupos sociais. Raras vezes pensamos por nós. Não costumamos refletir sobre o que realmente nos interessa. Em geral, tomamos decisões sob extrema pressão. Resultado: desejamos fazer de tudo um pouco. E a consequência imediata é o estresse. O corpo não suporta tanta pressão, adoece. Nossa reação a esse mundo globalizado deveria ser serena. Vou aprender o que puder, quando puder e no meu ritmo, sem forçar a minha natureza. Vou trabalhar no limite de minhas forças, fazendo o melhor que puder, mas sem obrigação de provar coisas a chefes e colegas de trabalho. A tradução disso tudo: estar no comando da própria vida. Uma frase de Jesus é bastante significativa para os nossos dias. Não nos preocupeis com o que é a vez de comer ou de beber. Não é o corpo mais que a veste? Ansiedade é um sintoma e não uma doença. Uma doença pode ser diagnosticada por exames de laboratório, e que não é o caso da ansiedade. Lembrando que a ansiedade, na medida certa, é saudável, pois nos torna pessoas ativas e sempre em busca dos nossos objetivos. Mas em excesso é veneno. Tudo em excesso faz mal. Sem controle, a ansiedade prejudica a concentração, a memória, provoca envelhecimento precoce e não permite ter uma vida normal. É perfeitamente normal que sintamos medo em uma relação de crise, seja de ordem econômica ou social, como ocorre nos dias de hoje. Pensar que não conseguiremos enfrentar uma doença, nossos erros, a perda do emprego ou dos bens, a velhice, a solidão, a perda de um amor, amedronta-nos, causa-nos ansiedade e desconforto psicológico. Muitos pais usam os medos e ameaças para limitarem seus filhos. É a deseducação. Contos e histórias infantis que são usados como armas para amedrontar e controlar as crianças estão ajudando a realizar a tarefa da antipedagogia. É o anti-ensino. Os familiares criam nas mentes das crianças figuras de monstros, de assombração, bicho-papão, sem saberem que estão formando clichês mentais torturantes que podem perturbá-las. São comuns nesse período as ameaças e chantagens afetivas. Se você não se alimentar ou não dormir, ou não se comportar, papai e mamãe não gostarão mais de você. Ou o bicho-papão lhe pega, e assim por diante. O medo mal trabalhado na infância é resultado de uma educação deficiente. O medo é consequência de educação equivocada. Essas crianças tornam-se adolescentes inseguros e adultos que não se sentem credores de carinho, de respeito, de consideração. A pessoa que vive com medo é insegura, assustada e raivosa. Estes sentimentos podem torná-la agressiva, retraída, aparentemente pouco responsável e às vezes imprudente. André Luiz ensina que o corajoso suporta as dificuldades, superando-as. O temerário afronta os perigos sem ponderá-los. Sem medir a consequência de nossos atos, quantas e quantas vezes enfrentamos o perigo e a ameaça sem analisá-los antes? Somos inconsequentes em nossos atos.
Por isso cometemos a imprudência. Por essas razões, é preciso que aceitemos nossos próprios medos, dando início ao nosso autoconhecimento. Precisamos admitir que temos medos. É o primeiro passo para superá-los, a superação de si mesmo. Os ansiosos visitam 5 vezes mais médicos que uma pessoa normal. Deixar a mente ser penetrada pelo medo de adoecer é meio caminho andado em direção à enfermidade. O doente imaginário acostuma suas células a se alimentarem de pensamentos enfermos. Elas pedem combustível ao doente, pois ficam viciadas em doenças e fatalmente um dia elas acabarão mesmo adoecendo. É hora de mudarmos isso. Chega de sofrermos pela nossa imaginação. Precisamos nos educar mentalmente, domar a nossa mente. Para nós, estudiosos do Espiritismo, a solução para o medo é, sem dúvida, o exercício da fé, que remove montanhas, que supera nossas dificuldades, mostrando-nos o rumo da vitória. E nós nos perguntamos, de que maneira? Esforçando-nos em nos modificar para viver com mais amor, entendendo que o amor é a causa da vida e a vida é o efeito desse amor. No trabalho solidário e fraternal, aprendemos a entender as dores e angústias dos nossos irmãos, a ter compaixão e a amar o próximo como a nós mesmos. A fé deve apoiar-se na razão para não ser cega. Fé não é um dom que Deus dá para alguém especial, e sim o próprio produto de nossa conquista pessoal na busca da compreensão do caminho correto. Jesus pronunciou palavras de ânimo e vigor quando os discípulos estavam atemorizados por uma forte tempestade em alto mar. Coragem, sou eu, não tenham medo. Segundo a benfeitora espiritual Meimei, a coragem nasce da compreensão e da bênção. Adquirimos coragem porque compreendemos que Jesus, tal como socorreu seus discípulos ontem, acalmando a tempestade, também hoje nos socorre em nossas aflições. Jesus é bênção em nossa estrada. Ele é nosso amigo, creiamos nisso. Está sempre nos dando forças e coragem. A codificação espírita, como um todo, é um convite à paz e à harmonia interior, antídotos da ansiedade. Especificamente, o capítulo 5, Bem-aventurados aflitos, do Evangelho segundo o Espiritismo, oferece-nos subsídios valiosos para o tratamento da ansiedade, pois fala-nos das causas e da justiça das aflições, o que estimula o equilíbrio do nosso pensamento. Os espíritos amigos sempre se mostram dispostos a nos auxiliar, mas é preciso que pelo menos lhes ofereçamos uma base. Segundo Chico Xavier, quando fura o pneu do carro, precisamos do macaco para trocá-lo. Da mesma forma, quando temos um problema qualquer, precisamos oferecer algo a Deus para que o socorro divino chegue. Emmanuel costumava dizer ao Chico, nada se pode fazer de nada. Sem a nossa cooperação, Deus não trará o amparo de que necessitamos. Sem a nossa fé, Deus não fará nenhum milagre. Sem o nosso esforço, Deus não nos dará forças para vencer. Precisamos nos perguntar o que temos oferecido à vida para que a vida nos ajude. Precisamos oferecer à vida o suor do nosso rosto, a confiança de nossa alma, a fé em nosso futuro, a crença em nossa felicidade, na perseverança no bem em favor do semelhante. Podemos verificar que a fórmula simples, fé mais trabalho, é altamente eficaz para o alívio de nossas ansiedades. Manter mente e mãos ocupadas e crer na misericórdia e no perdão do Altíssimo constituem remédios ao alcance de todos e nos permite seguir em frente com saúde, mesmo em tempos de crise.
Buscando amenizar a ansiedade, as pessoas fazem uso de recursos nem sempre saudáveis, tais como roer as unhas, comer exageradamente ou deixar de comer, fumar freneticamente, consumir bebidas alcoólicas com mais frequência. Outras perdem o sono, outras dormem demais, e no limite das próprias forças, muitas passam a utilizar medicamentos. Há, porém, aqueles que procuram amenizar a ansiedade de modo mais positivo. Praticam esportes, realizam exercícios físicos regularmente, dedicam-se à leitura, à música, a algum tipo de arte. E o que é mais raro, praticam a oração e a meditação. Buscando compreender melhor essa questão, buscamos no Evangelho os ensinamentos de Jesus sobre o assunto, procurando compreendê-los com as orientações que a doutrina espírita nos oferece. Isso porque não há outro ser que conheça tão bem nossas necessidades e limitações como Jesus. E se ainda não entendemos suas orientações, dificilmente as colocaremos em prática. Jesus se refere aos ansiosos como sendo aqueles que não confiam na providência divina. Mas nas entrelinhas de seus ensinamentos, ele também destaca outro fator gerador da ansiedade, a falta de confiança em si mesmo, na própria capacidade de realização. Portanto, a ansiedade surge quando um desses fatores ocorre ou quando os dois acontecem ao mesmo tempo. Ou está faltando confiança na providência divina, ou está faltando confiança em nós mesmos. E ele ainda reforça esses ensinamentos ao dizer: pedi e obtereis, batei e abrir-se-vos-á, buscai e achareis. O que significam essas palavras? Elas podem ser assim compreendidas: ajuda-te e o céu te ajudará. Somente com essas colocações é que se completam os ensinamentos de Jesus sobre a ansiedade. Acompanhe o raciocínio. Partindo da confiança em Deus, em sua providência, e fazendo o máximo e o melhor ao nosso alcance, venceremos a ansiedade, pois estaremos com a consciência tranquila e também confiando que todos os recursos disponíveis serão mobilizados a nosso favor. Só fica ansioso aquele que duvida. A dúvida gera incerteza e esta, por sua vez, gera a ansiedade. Considerando que os semelhantes se atraem, ao nos rendermos à ansiedade, estaremos igualmente entrando em sintonia com outros encarnados ou desencarnados, que vibram nas mesmas ondas de inquietação, agravando ainda mais nosso estado íntimo. Poderemos vencer nossas más tendências ou amenizá-las, rogando o auxílio dos bons espíritos e de nossos espíritos protetores. Podemos, portanto, rogar a eles que nos auxiliem na conquista da confiança em Deus e em nós mesmos. Orando e meditando sobre as lições de Jesus e as orientações que o Espiritismo nos proporciona, aos poucos passaremos a dominar a ansiedade que tanto nos faz sofrer mais do que é preciso. Ensina os benfeitores espirituais que nós não reencarnamos predestinados ao fracasso, à derrota, aos vícios. Se Deus nos concedeu mais uma oportunidade de vida aqui no planeta, é porque Ele confia em nossa capacidade e aguarda sempre esperançoso por nossa vitória espiritual. Jesus encerra seus ensinamentos sobre o tema, convidando-nos a buscarmos em primeiro lugar o reino de Deus e sua justiça, pois todo mais nos será dado por acréscimo da misericórdia divina. Já que Deus sabe que todos temos necessidades materiais,
mas que elas são passageiras e não são mais importantes do que nossas necessidades espirituais. Busquemos esse reino de Deus em nós mesmos, façamos o máximo ao nosso alcance, confiemos na providência divina e em nossa própria capacidade. Assim, a ansiedade nos deixará em paz. Somos nós que devemos dominá-la. Com as orientações de Jesus, estamos no caminho certo. Obrigada pela atenção, queridos ouvintes. Que Jesus possa nos envolver com seu amor, agora e sempre. Termina aqui a palestra do Grupo da Fraternidade Espírita Irmão Fritz. Boa noite.